A candidata foi convocada para preencher o inventário pessoal. Ou seja, é a primeira etapa do inventário pessoal, que é o preenchimento A primeira etapa do exame social é o preenchimento do inventário pessoal, e é onde vão ser colhidas todas as informações, todas, sobre o candidato. Então, assim, a primeira coisa que o candidato tem que ter em mente é não faltar com a verdade. Em hipótese alguma, o candidato pode faltar com a verdade. Pô, mas isso vai me reprovar. Como é que você mede se você deve ou não botar a determinada informação? A PM, como é que a PM avalia isso? Ela quer, dentro da Polícia Militar, ela quer aprovar o candidato que seja o mais limpo possível de conduta, que não tenha problemas na conduta. De preferência que não tenha nenhum problema, né? Existem aqueles casos que um candidato tem um problema ou outro e a polícia avalia aí com um critério de uma forma muito mais cuidadosa. Então, assim, entenda, se você tem um parente que é envolvido com drogas, a tendência é que a polícia entenda o seguinte: por mais que você não seja envolvido com drogas, pode ser que a tua condição de policial militar dê uma condição melhor para esse usuário. Entendeu? Por exemplo, ele vai se envolver com determinados eventos que pode ser que relacione você como candidato à conduta dele. É isso que a PM quer evitar. Certos protecionismos por parte do policial militar para com o parente. É a coisa mais natural do mundo. O cara é policial militar, tem um parente que é envolvido com algum problema, o que o cara faz? Pô, liga pro policial militar. É a primeira coisa que faz. Então é natural a pessoa que tem um parente, esse parente é envolvido com alguma coisa, é natural que dúvida, pergunta, seja sempre reportado ao policial militar. A polícia, ela quer que a pessoa não tenha envolvimento nenhum com a outra. Não quer dizer que o policial militar vai ter envolvimento com a conduta, mas pode ser que interfira de alguma forma. Aí eu dou um exemplo. Eu estive em algum processo, fui despachar com a juíza no ano passado, numa situação exatamente igual a essa. O tio do candidato, ele é usuário de drogas, está lá constatado, teve registro de ocorrência porque estava com porte de drogas. Não foi processado, não foi nada, mas teve um registro de ocorrência. E quando eu fui despachar com a juíza disse o seguinte para mim, falou: velho, olha só, quer dizer, velho não, né? Ela falou assim: doutor, a situação é a seguinte, o que me garante que esse policial militar não vai facilitar a vida desse cidadão que é usuário? Foi justamente. E aí, apesar dela ter dado a liminar para o candidato participar do curso, a liminar do candidato caiu após o curso, né? Terminou o curso, a liminar caiu, porque a juíza revogou a liminar e foi improcedente. Tudo bem, processo a gente está recorrendo, aquela coisa toda, mas olha só, é justamente essa visão que a polícia tem. Mas aí você vai falar assim: mas Marcelo, não tem a questão do princípio da intranscendência das penas? O artigo 5º da Constituição, o inciso... Deixa eu ver qual é o inciso aqui, eu não tenho de cor. Inciso 45. Nenhuma pessoa passará nenhuma pena, abre aspas, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, quando ele diz assim, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ele diz assim: se uma pessoa cometer um ato, ele responde por aquele ato. O patrimônio dessa pessoa, responde naquele ato ali. Por exemplo, existe um cidadão que deve lá 100 mil reais de dívida com o banco. E ele tem um imóvel que vale 150 mil reais. Só que esse cidadão é casado e tem um filho. E aí ele vem a óbito. Morreu. O filho pode pagar essa dívida? Ou a esposa pode pagar essa dívida? Pode, mas não deve, porque a dívida não é dele. Nem do filho, nem da esposa. No caso do exemplo aqui. Então, ele faleceu. A esposa, o que vai fazer? Ela vai abrir um inventário para que aquele patrimônio, aquele imóvel
de 150 mil seja transferido para o patrimônio dela. O patrimônio ainda é da pessoa que morreu. Isso chama-se de espólio. Por isso que abre o inventário. Beleza, abre o inventário para pegar todo o rol de bens e transferir para as pessoas, para os sucessores. Quem tiver aí testamento, essas coisas todas. Então, se a pessoa que faleceu tem uma dívida, essa dívida tem que ser paga. Então, nesse caso aqui, o banco, o que ele faz? Ele entra no inventário, então a esposa entrou com o inventário, está tramitando o inventário. Aí ela fala, olha, meu esposo faleceu, quem são os sucessores? Eu e meu filho. Aí ela vai lá e bota lá o rol. Só que o banco descobre que existe um bem, só que o banco é credor dos 100 mil reais. Então o que ele faz? Ele vai lá e fala assim, se habilita no crédito, no inventário, e fala assim, excelência, tem aqui uma dívida de 100 mil reais, que é desse senhor que faleceu aí. E aí o que o juiz vai fazer? Ele vai, ao final do inventário, vai transferir o patrimônio do decujus, né, do morto, para uma parte para os sucessores e outra parte, no valor da dívida, para o banco, que no caso é a dívida, né, o valor da dívida ali atualizado. Então, nesse caso, quanto é que o banco tem de crédito? Tem 100 mil reais. Se o valor do imóvel é 150 mil, 100 mil vai ser transferido para o banco. E os outros 50 mil vai para os sucessores. Por que é dessa forma? Porque o morto também paga a dívida, desde que ele tenha aquele patrimônio. Mas o sucessor, ele não paga a dívida do morto, em hipótese alguma. Então diz assim, no exemplo que eu estou dando para vocês, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, quem morreu vai pagar essa pena aí de qualquer forma, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se o morto tem um patrimônio, aquele patrimônio vai pagar a dívida que ele tem ali, tá? É dessa forma que funciona. Mas olha só, a pessoa paga, ela responde naquilo que ela cometeu, naquilo que ela tem de dívida, naquela responsabilidade que ela tem. Os seus sucessores ou qualquer outra pessoa não são responsabilizados. Nesse exemplo que eu dei aqui, os sucessores só receberam essa grana, os 50 mil em vez dos 150 mil, porque a dívida, o patrimônio era da pessoa que faleceu. Então, primeiro se paga-se o patrimônio, a dívida com o patrimônio que tem e depois transfere. Beleza, e por que eu estou dizendo isso aqui em relação ao concurso? Porque a primeira coisa que a pessoa fala, o candidato fala, mas o meu tio cometeu os atos dele e eu não vou ser responsabilizada por isso ou responsabilizado por isso. Isso é o princípio da intranscendência das penas previsto aqui no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que trata do princípio da intranscendência das penas. Então, isso é uma questão técnica, é uma questão jurídica. É claro que ninguém vai responder pelo outro, pelo ato do outro, mas a polícia quer saber e o juiz quer saber o seguinte, você possui relação com esse cidadão que cometeu o ato ilícito? Sim ou não? Aí tu fala, pô, mas o cara é meu tio, pô, como é que eu não tenho relação com ele? Beleza, tá seu tio. Tá, mas qual é a sua relação com ele que pode vir a favorecê-lo no futuro? Esse que é o problema, entendeu? Por isso que muita gente, quando passa pelo inventário pessoal, fica na dúvida. Pô, será que eu vou ser reprovado? Será que eu não serei reprovado? Então a missão do candidato é o quê? No caso do exemplo que eu mencionei aqui. A menina falou assim, Marcelo, eu não moro lá naquele local há 26 anos. Então a primeira coisa que ela tem que mostrar lá, quando ela vai preencher o inventário pessoal, é o seguinte. Ela vai escrever, olha, eu tenho um tio que é usuário de drogas, eu tenho um primo, eu tenho um conhecido que é usuário de drogas, mas olha só, eu não convivo com ele há 26 anos, eu não moro lá no mesmo local, no mesmo bairro, na mesma residência, na mesma rua, seja onde for, há 26 anos. Então, o candidato não pode ficar omisso, ele não pode ficar parado esperando a coisa acontecer, se garantindo no princípio da intranscendência das penas. Por quê? O princípio da intranscendência das penas prevalece para quem entrar na justiça e olhe lá, viu, gente? Porque se pegar um juiz, como eu dei um exemplo aqui, que é um pouco mais rigoroso, ele vai falar assim, pô, cara, olha,
A parada é meio complicada. Então, se você está numa situação dessa, preencha o inventário e bota a informação, claro, se você sabe que o cara cometeu o crime. Se você não sabe, não vai contar. Não tem o que contar se você não sabe. Não é mesmo? Agora, se você sabe, você fala, olha, realmente, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho um vizinho. Eu tinha um vizinho, ou então conheço uma pessoa que realmente é usuário de drogas. Ou então que realmente cometeu ato ilícito. Esse é o primeiro ponto, porque você tem que botar essa informação lá. Bom, agora qual é a relação entre você e essa pessoa? Não, olha só, ele é meu tio, ele é meu primo, então você tem que explicar isso. Olha, ele é meu tio, mas eu não tenho contato. Vou dar um exemplo. Eu conversei com a prima minha, que eu não tenho contato com ela há uns 20 anos. Eu falei, ela mandou uma mensagem para mim aqui nas redes sociais, eu respondi e a gente estabeleceu contato. E ela mora lá na Bahia, interior da Bahia. Daqui para lá deve dar umas 18 horas de viagem aí, pelo menos, se for de ônibus ou de carro. Entendeu? Então assim, eu não tenho contato com ela. Se ela cometer algum crime lá, eu não tenho nada com ela. Se eu cometer algum crime aqui, ela também não tem nada com isso. Mas isso tem que ficar bem claro na hora do cara preencher o inventário pessoal. O exame social documental ele é dividido em algumas etapas. O primeiro deles é o preenchimento do inventário pessoal. Depois vem as diligências, depois as entrevistas e entregas de documentos, alguma coisa assim. Durante cada etapa dessa, o candidato ele vai ser avaliado, ele vai ser pesquisado, ele vai ser entrevistado, né? Tanto ele quanto outras pessoas envolvidas. Então, nesse momento ali, o candidato tem que apresentar documentos que comprovem, de algum jeito, que ele não possui nenhum tipo de relação com essa pessoa que supostamente tem envolvimento. Cara, mas isso é a coisa mais simples que tem. Vou dar um exemplo. Ela fala que não mora com ele há 26 anos. Quer dizer, não mora próximo, alguma coisa assim. Como é que prova isso? Simples. Simples. É só pegar os comprovantes de residência dela e o comprovante de residência dele. Já começa por aí. Mostrando que eles não possuem, que ela mora longe, alguma coisa nesse sentido. Uma outra forma, declarações de vizinhos. Ela pode chegar no vizinho e falar assim, pode me ajudar aqui? Eu estou participando de um concurso público e eu queria que você declarasse que eu não moro aqui há tanto tempo. Além disso, você pode pegar a declaração com o próprio tio, com o próprio primo, ou o próprio colega. Ah, Marcelo, mas eles não querem declarar. Cara, você tem que fazer o máximo para que essa informação conste. Mas se não tiver, você vai pegar outras pessoas. A mãe, o pai, o primo, outro primo, o tio, outro tio. As pessoas para que possa demonstrar realmente que você não mora mais naquele local ali. Porque aí você mostrando que não mora, já mostra esse distanciamento. Ah, Marcelo, mas veja só, eu tenho relação com ele sim. Ele é um chincheiro, maconheiro, um monte de coisa, mas eu moro com ele de fato. E moro não, quer dizer, eu tenho contato com ele. A gente não mora junto, mas eu tenho contato com ele toda semana. Tem como evitar isso? Não, porque é teu tio, né? É teu primo, é teu parente. Então, olha só, você vai ter que demonstrar de alguma forma que em que pese possui essa relação, não tem como você dizer que não tem essa relação, que você não possui nenhum envolvimento com a conduta dele, pô. Ele segue a vida dele e você está seguindo a tua vida. Você tem carteira de trabalho? No caso da menina aqui. Ela tem carteira de trabalho? Tem. Então ela mostra que a menina aqui trabalha. Então ela pega no emprego 8 horas da manhã e sai do emprego 6 horas da tarde, por exemplo. Então como é que mostra isso? Carteira de trabalho. Pega lá os olerites, ou então os contra-cheques, que é a mesma coisa, e mostra, olha, todo mês eu estou recebendo meu salário e mostra que eu estou realmente trabalhando. Quer ver só um outro exemplo que pode anexar? Além das declarações de vizinhos, da declaração dela mesmo, declaração das famílias e da própria pessoa, você pode pegar também informações de casa. Olha, sou casada, tem meu esposo, tem meu filho. Como é que eu vou me envolver com ilícitos se eu trabalho, tenho ainda a minha casa para tomar conta, tenho o meu esposo, né, que chega tarde do trabalho também, tem meus filhos, aí você vai anexar despesas de escola. Por quê? Quanto mais informações você leva pro avaliador, mostrando que você não possui nenhum tipo de relação que te bote numa condição suspeita, mais
mais fácil fica para o avaliador, o sargento ou o tenente, te botar numa condição de aprovado ou aprovada. O que acontece, o que o candidato não pode fazer é o seguinte: eu não tenho envolvimento nenhum com meu tio, então tá tudo bem. Se fizer isso, tomar e vai ser reprovado. O candidato, ele precisa mostrar, por A mais B, que em que pese ele ter o relacionamento com um determinado cidadão que cometeu ou que comete o ato ilícito, que não existe nenhum tipo de envolvimento com aquela conduta. O edital, ele é bem claro. No item 16 do edital, olha só, diz assim, tá? Da ambiência doméstica, porque tem a ambiência social, tem a ambiência doméstica e tem a ambiência profissional. Esses 3 itens vão ser vistos lá pelo avaliador, tá? Na ambiência doméstica, como é o caso da pergunta dela aqui, não residir sob o mesmo teto com pessoas que praticam ativamente ilícitos penais contravencionais, excetuando quando houver necessária dependência econômica, financeira, né? Do pai, por exemplo, você é candidato ou candidata e depende do seu pai. Seu pai é um contraventor. Marcelo, o que significa isso? Vou dar um exemplo. O cara joga lá, é viciado em máquina de caça-níquel. Isso é uma contravenção. O cara trabalha no jogo do bicho como apontador ali, né? Acontece, é a coisa mais comum que a gente vai nos barzinhos, cantinho ali, tem um cara fazendo as anotações. Isso é contravenção penal. Entendeu? Então, se você conseguir, como candidato, mostrar para a polícia que, olha, o seu pai, porque não adianta fugir que a polícia vai descobrir, né? Que o seu pai, seu irmão, não sei o quê, sustenta a casa com aquele salário, mas que você não tem outro caminho, que você precisa daquele que você não tem condições de trabalhar, por algum motivo, né? É bem complicado isso, mas você tem que dar um jeito. Se você se enquadrar nessa situação, você tem que dar seu jeito de explicar isso. Então você vai mostrar, olha, realmente eu sou dependente dele ou dela, né? E não tem jeito. Bom, o que a polícia quer saber a polícia militar cadê? Não residir sob o mesmo teto com pessoas que praticam ativamente ilícitos penais ou contravencionais. É ativamente. Marcelo, mas ele cometeu há 10 anos atrás. 10 anos atrás não é ativamente. Isso tem que ficar bem claro para o avaliador. Tu vai falar, olha, preenchi o inventário pessoal e coloquei lá o meu tio que usou drogas há 20 anos atrás. Mas você tem que explicar, não basta só falar que usou drogas. O que garante que ele não é usuário atual? Então você tem que mostrar. Você vai lá no teu tio e fala, tio, olha só, eu sei que é constrangedor, mas eu estou fazendo um concurso público e eu preciso que você me esclareça isso aqui. Tem como você me ajudar? Como é que você vai te ajudar? Uma declaração dele, uma declaração da esposa dele, do filho dele, se puder, evidentemente. Mas, Marcelo, eu não quero falar para ele porque ele vai descobrir. Cara, a PM vai bater lá na casa dele perguntando, pô. Então, de um jeito ou de outro, vai descobrir. Porque, olha só, se não for agora, vai ter que ser na justiça. Então, de um jeito ou de outro, então tem que abrir o jogo. Entendeu? Não tem para onde correr. Então, quem está numa situação igual a essa, parecida com essa, vai ter que se expor para a família. Às vezes, vai ter que se expor até mesmo para um vizinho. Mas qual é o problema disso tudo? Se você não fizer essa exposição, você corre o risco de ser reprovado ou reprovada e ter que se submeter a um processo judicial. Vai resolver num processo judicial? Cara, pode resolver, pode não resolver. Eu te dei o exemplo aqui. Eu tenho vários casos desse e vou dizer para vocês, nunca tive problema. A primeira vez que tive problema foi agora em 2019, onde eu fui despachar com o juiz e ela falou exatamente isso. Falou, olha, o que me garante que ele, tio, não possui relação com o candidato? Pode ser que o candidato, como policial militar, vai favorecer ele. Então, na dúvida, eu não vou botar na polícia. E canetou lá. Quando eu fiz o recurso, eu tive que invocar aí, de forma bem contundente, o princípio da intranscendência das penas. Então, isso é para uma questão jurídica. O que eu estou falando para vocês aqui não é jurídico, porque é jurídico você vai procurar um advogado para resolver o problema. O que eu estou falando aqui é, quando você se deparar com o inventário pessoal, né, com o sargento lá, o que você vai falar para ele? Vai mentir? Não. Não vai mentir, não pode omitir, não pode deturpar os fatos, porque senão isso vai causar um problema para você. Mas, Marcelo, olha só. E se eu mentir ou omitir
e a PM não descobrir. É um risco seu. E olha só, a pessoa que é reprovada pela omissão ou pela mentira, faltar com a verdade, essa coisa toda, é muito mais difícil reverter na justiça do que a pessoa ter colocado aí a informação. Vou dar um exemplo. Eu tenho vários candidatos, e vários, quando digo vários, assim, mais de 10, que deram a informação que eram usuários de drogas. Na hora do inventário pessoal, a pessoa falou, olha, eu fui usuário de drogas, hoje eu estou limpo. Tanto é que no meu exame toxicológico não deu problema nenhum. Foi reprovado. E foi reprovada. Nós entramos com a ação judicial e vou dizer para vocês, nas decisões judiciais, os juízes diziam o seguinte, olha, essa pessoa tem deixa eu tentar lembrar um termo aí que alguns juízes falaram. É digno até de assumir o cargo, porque tem hombridade de ter falado que no passado usou a substância entorpecente. Então é mais fácil. Agora, se ela omite a informação, o juiz vai falar assim, pô, mas o cara não tem culhão nem de assumir uma responsabilidade do passado, que não tem nada a ver com a relação de hoje. Entendeu? Então, o problema do candidato é que ele não bota as informações a ponto das informações serem esclarecedoras para quem vai avaliar. Então, em resumo, vamos voltar aqui para a pergunta dela. Ela diz, fiz minha pesquisa social, porém, não sei se eu falei demais, mas, cadê? Coloquei que onde eu morava anteriormente, ou seja, há 26 anos atrás, alguns parentes eram envolvidos com drogas. Tá certo, tem que botar essa informação. Olha, eu morava em tal lugar e as pessoas, pelo menos até onde eu sabia, as pessoas que eram meus vizinhos ou parentes, eles eram envolvidos. Hoje eu não sei a relação que eles têm, mas eu vou verificar. Você vai lá na pessoa e fala, vem cá, você usa droga ainda? Pode falar, não uso. A pessoa, é claro, se você puder fazer até um exame toxicológico, se for possível, é mais fácil pagar um exame toxicológico que custa lá seus R$300 do que pagar um advogado que custa mais caro. Então faz o exame toxicológico do cara, porque é uma forma de mostrar que, olha, ele usou droga há muito tempo, mas hoje o cara tá limpo, tá trabalhando. Pega a carteira de trabalho dele também. Tem vários processos que eu tenho aqui, que candidatos são reprovados por fatos de terceiros, né? Que tenham cometido outros crimes, que moram nem no Rio de Janeiro mais, nem moram em outro estado, e que a gente teve que apresentar em juízo declarações, carteira de trabalho, um monte de documento para mostrar que o cara está seguindo a vida dele. Porque a polícia não quer saber, ou a justiça não quer saber, o passado. Pô. Como é que está a situação atual? A situação atual é essa. Então tá tudo bem, vamos resolver isso. Entendeu? Então, se o candidato ou a candidata deixar, tem o princípio da intranscendência das penas. Está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Tem o princípio da individualização das penas, que é o mesmo, que diz o seguinte, vamos repetir, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então tá tudo bem. Se deixar assim, vai tomar na cabeça. Vai tomar. Então o que o cara faz? Preenche o inventário, bota a informação e depois vai explicar que você não possui relação com aquela pessoa a ponto de botar você como candidato numa condição de suspeita. É isso que tem que ser feito. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente entra com um processo judicial. A gente conta essa história exatamente dessa forma. E quando eu uso o artigo 5º, falando da presunção de inocência, falando sobre a transcendência das penas, cara, mas é um tópico à parte. O primeiro tópico do processo é 2 fatos. Aí eu conto toda a história e falo tudo isso e mostro provas. Depois eu fundamento lá, porque a gente está num processo judicial, tem que fundamentar dessa forma. Entendeu? Então é isso. Tem que ser dessa forma.